Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 8, hoje do primeiro versículo ao versículo 21. Marcos 8, do 1 ao 21. Eu acho que João Batista faria uma festa aqui hoje. Eu comi pelo menos uns 2. Não foi só você que engoliu na hora que cantou, não. Marcos 8, do 1 ao 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus aos discípulos e lhes disse: Tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do seu íntimo, do seu espírito, um gemido e disse: Por que pede essa geração sinal? Em verdade vos digo que essa geração não lhe será dada nenhum sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si: É que não temos pão? Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tende coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? De quando parti 5 pães para os 5.000, e quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços de pães recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, porque a sua palavra é clara, mas nós por vezes somos cegos. Nos ajuda, Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já se viu procurando um objeto que estava bem na sua frente, ou talvez na gola da sua camisa? Isso acontece muito com quem usa óculos para perto e para longe. Você está procurando seu óculos e está aqui. Está procurando a chave do carro e ela está no balcão na sua frente. Lá em casa, eu sou um pouco metódico, apesar de ser bem desorganizado às vezes, com algumas coisas. Sabe aquela bagunça organizada que funciona para você? Quando você é casado, você tem que largar a mão disso. Eu ainda não aprendi isso direito. Mas eu tenho coisas que eu sempre guardo no mesmo lugar, no meu lugar de sempre. E às vezes a Maísa está em casa e ela adora a casa arrumada e ela começa a guardar as coisas no lugar dela. E eu fico procurando e procurando e procurando. Eu falo: mulher, onde você guardou o suporte do celular para eu assistir um vídeo enquanto eu lavo a louça na pia? E ela: eu não lembro. Aí eu sempre deixo no mesmo lugar. E é uma tristeza, porque você está procurando um objeto que talvez esteja na sua frente, mas porque não está no lugar que você pensou que estaria e seria como você achou que seria, você fica procurando e procurando e não encontra. Essa história que acabamos de ler, ela fala justamente sobre essa dificuldade que temos de enxergar o óbvio, de enxergar aquilo que está à nossa frente. Eu não li errado, não. Há um pouco tempo atrás, na verdade no capítulo 6, do versículo 30 ao versículo 44, vimos a primeira multiplicação de pães e peixes. Esta aqui é a segunda. Mas uma pergunta justa que alguém poderia levantar é: por que 2?
Será que na primeira já não ficou claro que ele pode multiplicar o pão e o peixe? Será que Marcos, na hora de escrever, ele não acabou contando a mesma história 2 vezes, se enganando? Na verdade, não. São 2 milagres parecidos, mas diferentes. E um precisa do outro nas suas entrelinhas e detalhes para você entender a cena completa. A história começa, meus irmãos, mostrando no começo do capítulo 8, Jesus ainda naquela missão aos gentios, que ele começou a fazer quando, depois de falar que não é nada que entre no homem que o deixa impuro, e combatendo então aquela ideia rígida de pureza e impureza, ele parte até os gentios. Então vimos que ele foi até a mulher cirofenícia, 55 quilômetros ao norte, foi lá para Tiro. De lá ele fez o caminho mais longo, passando por todas as 10 cidades gregas, e então ele encontra uma multidão de pessoas e ministra na vida delas. Agora, ainda em território dos gentios, ele vai encontrar essa multidão que foi até o encontro dele, querendo dele receber o seu ensino. Então não são milagres idênticos. Na primeira vez que Jesus multiplicou os pães, eram judeus. Agora, gentios. E essa vai ser a chave para você entender todos os detalhes dessa história e como ela é tão importante aqui. O texto começa dizendo: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque tem 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu mandar eles embora para casa, em jejum, em breve vão morrer pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Então Jesus vê uma multidão de pessoas que chega até ele. Uma multidão de pessoas sedentas de receber, não um milagre, não uma cura, mas o seu ensino, aquilo que ele verdadeiramente veio para trazer. Jesus mesmo, no começo desse evangelho, falou: eu vim para esse mundo para pregar, ensinar o reino dos céus. Os milagres, as curas, os sinais acompanham esse ministério, fazem parte do meu ministério, mas meu prato principal para eu entregar para o povo é o ensino. E essas pessoas, os gentios, entenderam isso. Entenderam, abandonaram suas casas e passaram já 3 dias com Jesus. 3 dias onde você não teria, talvez, nenhuma bolsa térmica, né? Naquela época ainda não tinha isso. Você tinha apenas um pouco de comida que se trazia de casa. Mas eu não acho que nenhum deles pensou assim: eu acho que vou ficar uma semana fora. Eles foram talvez para conhecer Jesus, só que tão cativados por ele, ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, dormindo fora de casa, dormindo no meio do mato, talvez montando uma barraca simples, improvisada, talvez dormindo até mesmo no sereno, para então passar mais tempo com Jesus, tamanha paixão dessas pessoas por Cristo. E a gente tem dificuldade de vir para a igreja por causa de coisas tão pequenas, né? Mas eles passaram 3 dias fora de casa, passando fome, dormindo no relento, só para ter tempo com Jesus. E aí, Jesus olha para aquelas pessoas ao final dos 3 dias e fala: eu tenho muita compaixão desse povo. Chama os 12 e diz: e aí? O que a gente vai fazer? Igual na outra ocasião, em que os discípulos viam a multidão como um problema, agora Jesus te adianta e fala: eles são importantes para mim. Eu tenho compaixão dessas pessoas. Eu sei o que é ter fome. Ele passou fome no deserto por 40 dias. Eu sei o que é ter fome. Eu sei o que é ficar em terra deserta. Eu sei o que é passar por essa situação. E eu tenho compaixão. Eu sei o que eles sentem. O que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas? E aí, ele diz também ele pede a opinião dos discípulos para ver se eles entenderam. E aí, o que a gente faz? E aí, versículo 4 tem a resposta deles: mas os seus discípulos lhe responderam: de onde alguém poderá fartá-los de pão neste deserto? Parece uma resposta razoável, né? Não tem barraca, não tem oxo, não tem mercadinho, não tem nada. É o deserto, é uma região sem nada. De novo, deserto não de areia, é uma região sem habitação, sem comunidades. Onde que a gente vai arranjar comida para alguém no meio do deserto? Se você está afiado na escola dominical, você saberia contar uma história onde, no deserto, Deus alimentou uma multidão de milhares e milhares de pessoas. Lembra do Êxodo do Egito? Quando Deus tirou o povo lá do Egito, depois de 400 anos de escravidão, atravessou o mar e, no deserto, Deus alimentou uma multidão inteira com pão que caía do céu, rebanhos de codornizes que vinham até lá e serviam de alimento para aquelas pessoas. Os discípulos, os líderes espirituais, não lembravam das histórias mais importantes do Antigo Testamento. Eles olhavam para Jesus diante de si, Deus, olhavam para o deserto, olhavam para a multidão, segundo o texto, de pelo menos 4.000 pessoas, aqui contando só os homens. Então, uma multidão, deserto e Deus. Onde já vimos isso antes? Obviamente, no Êxodo. Mas eles, olhando, não entenderam. Vendo, não conseguiam entender quem estava diante deles e a situação que, de novo, se montava igual foi no Êxodo.
E aí Jesus responde, com muita graça ainda, e dando tempo para eles pensarem sobre o que estava acontecendo. Versículo 5 ele diz, Jesus lhes perguntou, quantos pães vocês têm? E aí eles responderam, 7. O mesmo processo de novo, e eles ainda não tinham entendido que ele podia multiplicar pão. E ele fala, o que vocês têm? É um problema nosso cuidar dessas pessoas. E eles falam, temos 7 pães. E ele para de insistir dessa vez. Na primeira vez ele até deu mais chance, agora ele já vai direto ao ponto. E depois ele ordena ao povo que se assente no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, após ter orado, e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem e repartissem entre o povo. Percebeu a mudança? Na primeira vez Jesus parte o pão, e ele que está multiplicando. Agora ele dá os 7 pães para os discípulos, e eles que vão partir, o pão vai multiplicar. Através do que Jesus está fazendo neles, o pão vai multiplicar. Olha o nível de participação deles nesse milagre de novo. Você já sabe o que vai acontecer, por isso que Marcos não enrola a história. Ele já estourou a expectativa da primeira vez. Então agora, os discípulos vão distribuindo entre o povo. Versículo 7. Também tinha alguns peixinhos, pouco importa o número nesse caso. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços, restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta, onde a história vai continuar. Você que esteve aqui e viu a primeira multiplicação, percebeu algumas diferenças aqui? Nós temos uma diferença que aqui não é mencionado o número de peixes. O foco está no pão, lembre-se disso. O foco dessa história é o pão. Quantos pães temos aqui? 7. Todo mundo comeu e sobraram cestos cheios de pão, que eram em número de 7. Por quê? Da outra vez, nós tínhamos 5 pães e 2 peixinhos, e no final sobraram 12 cestos. Então você tinha 5 mais 2, 7. 7 elementos, sobraram 12. Agora você tem 7 elementos contados e sobram 7. Por que disso? Longe da gente querer entrar no misticismo numérico, que às vezes não tem fim, mas existem pontos numéricos que são importantes na Bíblia, nós encontramos aqui a completude do milagre anterior. Quando no último multiplicação de pães e peixes, para os judeus, sobram 12 cestos, nós encontramos ali o número 12, que representa as 12 tribos de Israel. Naquela primeira multiplicação, Jesus está mostrando, eu sou o provedor de Israel. Eu sou o rei de Israel que cuida do meu povo. As 12 tribos representadas nesse povo que me segue, nesse grupo de 12 separados aqui está o novo Israel. Aqui está o meu povo, aqueles que seguem a voz do rei de Israel, a voz do Messias. Aí você, obviamente, vai perguntar, então por que 7 na segunda vez e não 12? E aí eu preciso que você abra em Gênesis 10. Lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 10. A gente não vai ler o texto inteiro, tá? Fiquem tranquilos. Uma genealogia de 3 patriarcas, sem Cã e Jafé. Mas eu quero que você passe o olho e perceba quantos nomes existem nessa lista. Você não vai conseguir contar agora, mas perceba quantos nomes diferentes tem aqui. Rezem, Mizraim, os heveus, a gente tem também Lud, Arã, Uz, Ru, Geter, Mas, Asfaxad, Salá, Eber, Peleg, Joctã, Ofir, Avilá, Jobab, Sabá, Diclá, vários e vários e vários. Para a gente ganhar tempo, 70. Nós temos aqui 70, não somente pessoas, mas tribos, povos, culturas que surgiram aqui. Nós temos aqui 70 nações de pessoas que não eram judias. O número 7 na Bíblia, meus irmãos, ele aponta para 2 coisas. Ele aponta para a perfeição divina. Muitas vezes o 7 vai apontar justamente para um Deus perfeito, que faz tudo de maneira perfeita. Mas, por vezes, o 7 também ele alude a 70 nações de Gênesis 10. Os gentios de modo completo. Então, na primeira vez, para os judeus sobram 12. Jesus é o rei que cuida do novo Israel que está sendo formado. Agora, no segundo milagre, sobram 7 cestos. Por quê? Porque ele está mostrando que eu vou cuidar agora das 70 nações que os judeus não alcançaram com a misericórdia de Deus. Jesus está mostrando por meio desses 2 milagres iguais e diferentes ao mesmo tempo, que ele é o rei sustentador dos judeus e dos gentios.
Não há nenhum povo, não há ninguém nesse mundo que seja excluído do reino de Deus. Qualquer pessoa, seja ela de origem judaica ou de origem gentílica, qualquer pessoa que venha até Jesus, querendo ouvir a sua voz, se sentar aos seus pés e se tornar seu discípulo, não será rejeitado. Jesus ele aceita pessoas de toda tribo, língua e nação para serem seus seguidores. E ele mostra, através do segundo milagre aqui, que ele sustenta também aqueles que não são, de nascimento, filhos de Abraão, mas se tornam filhos de Abraão pela fé. Isso é importante dizer, porque infelizmente nós temos alguns extremos no meio da igreja evangélica. Ainda mais com a guerra que está acontecendo em Israel, contra a Palestina, o Hamas e tudo que acontece lá, nós encontramos uns posicionamentos um pouco contrastantes. Existem cristãos que são completamente a favor de Israel. Não, o que Israel falar, eu concordo. O que Israel fizer, assina embaixo. Eu sou sionista, estamos juntos, e é isso, viva Israel. Outros, talvez por um viés mais político, são totalmente contra Israel, é Palestina livre para lá e para cá. A grande questão, meus irmãos, é que como cristãos, nós não devemos comprar a briga nem para um lado nem para o outro. No sentido de uma aliança cega a um lado ou outro. Porque nós entendemos pela Escritura que o povo de Israel é o povo judeu, de fato, é o povo de Deus no Antigo Testamento, mas eles não são de maneira mais especial que a igreja, mais povo de Deus do que nós, gentios. Ninguém aqui, até onde eu sei, é judeu. Todo mundo aqui é gentil. Nós somos povo de Deus tanto quanto os judeus. E nós não podemos olhar para a nação de Israel hoje com um nível de preciosismo como se tudo que eles fizessem está correto. Eu não estou dizendo que está errado, tá? Eu particularmente, no posicionamento pessoal de achar, eu sou mais favorável a Israel do que a Palestina, mas com pouquíssimo que estudei a questão. Mas o ponto é, nós não podemos ter uma visão a favor de Israel ou contra Israel por conta de profecias bíblicas no mundo de hoje. Nós devemos sim respeitar qualquer nação que tenha uma identidade cultural, que tenha seu Estado, que tenha seus direitos civis. Mas nós não podemos olhar para o que está acontecendo no mundo hoje e pensar que isso é uma questão de fé. Esse texto vai nos mostrar justamente isso, que em Jesus, esse nível de prioridade de judeus acima de gentios, que os judeus são um povo mais especial que qualquer outro povo e os gentios são uma segunda categoria, é uma coisa que não se sustenta após a vinda de Jesus. Porque em Jesus, judeus e gentios são nivelados pela fé no Messias. Por isso que um judeu hoje não é salvo por ser um bom judeu. Ontem mesmo, não se fala de outro assunto, da morte do Silvio Santos, que é judeu. Foi sepultado no cemitério judaico, de acordo com os ritos judaicos, de acordo com a fé judaica. E todos nós, como brasileiros, temos um profundo carinho pelo Silvio Santos, independente dele ser cristão ou não. Mas nós não podemos olhar para uma pessoa por ser judia hoje, um judeu que segue a costumes judaicos, e pensar que nisso há salvação no sentido de virtude, no sentido de salvação do coração, por mais estranho que isso possa parecer para cada um de nós. Nós encontramos na Escritura Deus mandando o seu único filho para morrer. E a questão que salva uma pessoa hoje não é se ela é judia ou se ela é gentia, mas o fato dela crer em Cristo. Porque, pense comigo, você mandaria o seu filho para morrer da forma brutal e violenta que Jesus morreu, se tivesse outro jeito? Se tivesse outro jeito de alcançar a salvação, senão a morte sangrenta e humilhante de Cristo na cruz, você acha que Deus mandaria seu filho para morrer dessa forma? Não existe salvação sem Cristo. Não existe salvação para os judeus se eles não crerem em Jesus. E por mais triste que isso possa soar, quando a gente ama os nossos queridos judeus. A igreja tem um carinho especial por Israel, mas nós não podemos negligenciar a importância de orar pela conversão dos judeus. A importância de que eles entendam que agora, com a vinda de Jesus, o Messias que foi prometido e de fato já veio, eles encontrar em Jesus a salvação. E não Jesus na sua volta, mas Jesus que já veio cumprindo as profecias. E de novo, nós não podemos ser antissemitas ou supersemitas, mas nós devemos ser bíblicos. E nesse sentido, amar Israel. Amar os judeus, porque eles têm a faca e o queijo na mão. Eles têm todo o Antigo Testamento, mas falta fé em Jesus. E nós, como gentios, devemos olhar para a história dos judeus e perceber a grande oportunidade que eles tiveram, e hoje, em grande maioria, negligenciam, e não deixar que o mesmo aconteça com nossas famílias. Talvez você seja um gentio de gerações e gerações de cristãos da sua família. Talvez seu pai, sua mãe, sua avó, tem muitos crentes na sua família. E talvez você se encontre hoje no mesmo estado de um judeu hoje. Você tem a bagagem, você tem o conhecimento de causa, você tem a informação, mas você não tem ainda a fé no rei Messias que assume o governo de Israel e do mundo. Por isso que esse texto mostra essa nivelação. Jesus não é o rei dos judeus apenas, ele é o rei dos gentios. E nessa ordem do reino não existe prioridade do gentil ou do judeu, um melhor do que o outro. Em Cristo, tanto um como o outro, tanto um povo como o outro, é um só corpo em Jesus Cristo, quando crê nele por meio da fé.
Então, nesse milagre, Jesus mostra isso. Ele veio para salvar todo mundo, todo tipo de pessoa. Nós não podemos fazer restrição, nós não podemos colocar barreiras, impeditivos para pregar o evangelho para alguém. Ninguém está longe demais para Jesus. Ele salva tanto os mais religiosos, os judeus, como também salva aqueles que não sabiam de nada, os gentios. Ele salva todos aqueles que vêm até Ele com fé. E esse é o meu caso, e acredito que o seu caso também, porque nós nos prostramos aos pés de Cristo e estamos aqui para adorar Ele. Então tenha fé no Rei Jesus, que salva pessoas de todo tipo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, porque Ele veio para salvar as 12 tribos e também as 70 nações gentílicas. Mas o texto vai continuar mostrando um pouco mais essa cegueira, de não perceber aquilo que está diante de si. Primeiro vimos os discípulos. Quem pode alimentar uma multidão no deserto? Na frente do Deus encarnado. Agora veremos os fariseus fazendo a mesma coisa. Versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando-o, e pediram-lhe um sinal do céu. A questão dos fariseus aqui era a seguinte: Jesus, você se considera um profeta? Se considera um homem enviado de Deus? Então prove, por meio de poder, por meio de um milagre, por meio de um sinal, por meio de algum feito extraordinário, que Deus está do seu lado. Porque falar é fácil. Eu quero ver você mostrar com poder quem é que te mandou e a autoridade que você tem. O que acabou de acontecer? Você acha que alimentar 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, no deserto, é o tipo de coisa que ninguém conta por aí? A gente acabou de ver nas últimas passagens, pessoas lá em Tiro, em Sidom, quilômetros distante, ouvindo falar de Jesus e indo até Ele. Agora que Jesus atravessa só apenas um pequeno trecho de barco, indo para a terra de Magdala, pertinho dali, os fariseus, os mais conhecedores da cultura, do mundo da sua época, chegam para Jesus e falam: mestre, já que você é um mestre, prova que você é um mestre, fazendo um sinal de mestre. Não é curiosidade, não é desinformação. Eles ouviram falar dos boatos. A grande questão é a ênfase que Marcos coloca. Eles estão tentando Jesus. Eles não estão querendo ser curiosos assim: Jesus, queremos tanto acreditar em você, nos mostre sua glória. Sabe, falta só isso aqui para eu me entregar totalmente a você, Jesus. Não, nada disso. Eles ouviram os boatos. O que eles querem é provocar. O que eles querem é testar. Eles querem fazer Jesus tropeçar. Eles são aqui instrumentos de Satanás para tentar Jesus Cristo. E eles fazem isso igualzinho o povo no deserto fez. Toda a história aqui está voltando para a história no deserto. Você lembra que depois de Deus fazer o pão descer do céu, a água sair da rocha, o fogo aquecer a noite e a nuvem trazer sombra durante o dia, mesmo Deus fazendo tudo, ainda assim o povo duvidou? Ainda assim murmuraram? Ainda assim tentaram fazer um motim para derrubar Moisés e assumir o governo da nação? Basta ler o livro de Números. O livro de Números está cheio de rebeliões do começo ao fim. E o Salmo 95, eu peço que você abra lá se possível, ele conta justamente essa história para nós. Salmo 95. É um salmo que nos chama a adorar a Deus, do versículo 1 até o versículo 7, falando sobre o cuidado, o sustento, a provisão de Deus no deserto, cuidando do seu povo. Agora, olha a mudança que acontece do final do versículo 7 para o final do texto. Eu vou ler o final do versículo 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como nos dias de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram. Marcos está aludindo justamente a esse episódio. Ele está querendo mostrar que a postura dos fariseus é semelhante à postura dos israelitas descrentes no deserto. Eles viram o pão caindo do céu. Eles viram a água sair da rocha. Eles viram o Egito, a maior potência militar da época, sendo humilhada pelo Deus invisível. E aí chega no deserto, por conta da incredulidade que viu aqui, mas não viu aqui, começaram a provocar. Por que Deus tirou a gente do Egito? Para morrer aqui? Por que Deus nos faz caminhar por essa terra maldita, ao invés de nos levar logo para a terra prometida? Por que Deus colocou um homem com dificuldade para falar, para governar a gente? Por que Deus se faz visível apenas por meio de uma barraca, mas Ele não aparece aqui diante de nós? Por que Deus, se Ele está do nosso lado, a nossa vida é tão difícil aqui no deserto? E começou a murmuração e vai crescendo. Quando Marcos alude essa passagem aqui, ele vai falar dessa situação. E olha como o texto continua no Salmo 95, versículo 9. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras.
Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: esse povo é de coração transtornado, transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Então ele encontra os líderes que viram, que ouviram, que conheciam o Antigo Testamento muito melhor do que a gente conhece aqui. E eles não acreditavam. Pelo contrário, usavam o que sabiam para tentar minar a autoridade de Jesus e fazer ele cair. Olha como Jesus reage. Versículo 12 de Marcos 8. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Aqui é uma expressão de profunda emoção. É como Jesus fala assim: estressado, irritado, profundamente mexido. Eu não aguento mais isso. Toda vez. Jesus se estressava, tá? Jesus tinha emoções iguais a nós, só que sem pecado. E expressar a ira não é pecado. O problema é expressar uma ira pecaminosa. E Jesus, profundamente transtornado com aquilo, mexido com tamanha incredulidade, dureza e maldade, ele responde: por que essa geração pede um sinal? Em verdade, eu falo para vocês, essa geração não receberá sinal algum. E foi embora. E parou de discutir com eles. Jesus não respondeu, teve hora que ele se estressa, ele fala duro e fala: eu não vou dar sinal nenhum. Não é porque Jesus não quer que eles acreditem, não é porque Jesus é um mestre muquirana com seus milagres, não. É porque não adianta. Em outros evangelhos diz que ele fala: não vai dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. E qual que é o sinal de Jonas? Ficar 3 dias sepultado, no caso de Jonas, no ventre do peixe, da baleia, e depois aparecer. E o ponto de Jesus ao falar daquilo no outro evangelho é o seguinte: nem que eu morra e ressuscite na frente dos seus olhos, vocês vão acreditar. Esse vai ser o maior milagre que eu vou fazer. E nem assim vocês vão acreditar em mim. Por isso que Jesus não perde tempo com esse tipo de gente. Ele afirma claramente: eu não vou fazer milagre para vocês não. Não tem show da fé aqui não. O que eu tenho para fazer eu fiz, o que eu tenho para ensinar eu ensino. Vocês têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Se vocês não creem, o problema é todo de vocês. Eu já fiz. Eu já falei. Chega de brincadeira. Jesus é duro com eles. Duro com aqueles que são lobos. Duro com aqueles que são malignos. Aqueles malditos que querem fazer ele cair e destruir a sua igreja, destruir o seu povo. É assim que Jesus lida com eles, com indignação e com profunda emoção. Até hoje, quando Jesus vê pessoas provocando a igreja, zombando dele, fazendo picuinhas dos cristãos, perseguindo e humilhando eles, não pense que Jesus está olhando do céu, cristãos sendo decapitados, mortos, torturados, assim: ai, tadinhos. Deus se ira. E um dia ele vai revelar o braço forte dele, destruindo os ímpios, esmagando eles com ira. Uma ira santa, mas uma ira justa. Ele, ao mesmo tempo, ele olha para nós quando nós erramos como eles, com ira também. Mas uma ira que quer nos disciplinar, nos corrigir. E é o que veremos no final do texto. Porque depois de toda essa briga, depois de toda essa discussão, eles entram no barco novamente e partem para outro lugar. E no versículo 14 ele nos diz o seguinte: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. Todo mundo esquece de levar um lanchinho para a viagem de vez em quando. E no barco não tinham consigo senão um pão. De novo o pão. O pão está no começo ou no final dessa história. Mas Jesus diz uma coisa para eles, talvez ainda estressado com aquela situação, pensando naquela provocação da cegueira dos fariseus. E ele fala: vede, presta atenção, se protejam, não se deixem contaminar pelo fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Não se misture com esse tipo de gente. Não deixe esse tipo de pensamento incrédulo afetar vocês. O que você esperaria de resposta? Sim, mestre. Mas a resposta dele não foi essa. Olha o que os 12 disseram. Versículo 16. Eles discorriam entre si: é que não temos pão. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Eles ouviram Jesus falando de fermento, e eles já pensaram assim: fermento? Mas nem pão a gente tem. Imagina um fermentinho, a gente não tem nada, Jesus. Eles estão pensando aqui, ó, com a barriga. Eles estão pensando em sustento material. Eles estão pensando em coisas tão pequenas e não entendem o que Jesus está falando. Jesus está falando de coisas profundas, sobre o perigo da incredulidade, o perigo de ver a glória de Deus diante de si e não entender. Ele está falando de coisas tão profundas e tão sérias, e eles pensando em pão. E aí, eles estavam dizendo entre eles: mas a gente não tem pão. Esse é o problema, Jesus, a gente está sem pão. Eles só conseguiam pensar no pão. E aí Jesus percebe, e agora ele vai se irar com os seus discípulos. Só que perceba como o tom é diferente do que com os fariseus. Com os fariseus ele expressa aquela indignação e ele tem uma resposta dura, rápida e vai embora. Agora com os 12, olha o que ele responde. Versículo 17.
Jesus, percebendo que estavam falando sobre pão, lhes perguntou: por que vocês discorrem entre vocês sobre não ter pão? Ainda não consideraram, nem compreenderam? Têm o coração endurecido? Têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles sabiam, 12, sabiam de tudo. E quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam, 7, de novo, acertaram, tiraram 10 no teste bíblico. Mas Jesus responde ao que lhes disse: não compreendeis ainda? E essa é a pergunta que fica para a gente. Não sei se você compreendeu o que eu acabei de ler. Você entendeu o que Jesus está reclamando aqui? A gente lê em português, a gente acabou de ver o contexto da história e a gente não entende. E às vezes é por preguiça. A gente não se esforça para querer entender o que Jesus fala. Tem coisas que estressam a gente. Você é aquela pessoa que quando você fala, você estressa de ter que repetir o que você acabou de falar, porque a pessoa não prestou atenção no que você disse? Isso é uma coisa que me estressa. E é uma coisa que estressa a Deus também. Ele fala e eles estão ali pensando em pão. Ele pergunta sobre milagre, eles acertam, mas não entendem onde Jesus queria chegar. E Jesus fica estressado com isso. Não no sentido pecaminoso, mas no sentido justo. Você entendeu o que Jesus está falando aqui? Ou você também está cego, surdo e sem percepção? Olha o que aconteceu. Eles estavam com fome. E para alguém falar de fome naquela época, não é assim, que vontade de comer um lanche. Não, é fome, fome mesmo. Assim, eu estou desmaiando. Eu estou sem nutrientes, eu vou morrer de fome. E eles pensando nisso, só conseguiam pensar com a barriga. E aí, eles tinham o que no barco? Um pão. O único que importa, o pão da vida, diante deles. Além de ter o pão da vida diante deles, aquele que pode alimentar a multidão no deserto, que imagina num barquinho com 12. Além disso, eles têm um pão. Com 7, Jesus multiplicou para 4.000. Com 5, para 12.000. O que ele não pode fazer com um pãozinho num barco com 12, 13, 14 pessoas? Eles participaram do primeiro milagre vendo. No segundo milagre, repartindo. Agora, no barco com um pão, o único pão que importa, não conseguiam entender. E eu fico pensando, será que isso não é o caso? Será que não é o nosso caso? A gente sabe o que Jesus fez no passado. A gente até já participou do ministério dele através da igreja, trabalhando na igreja, servindo os irmãos, fazendo coisas, evangelizando, discipulando. A gente já fez coisas. E na hora do vamos ver, a gente tem o pão na mão, Jesus no barco com a gente, e a gente fica preocupado com o pão. Preocupado com o básico. Aí o pessoal pega até aqueles jargões, né? Um com Jesus é muito. Tá, eu sei que Jesus pode fazer. A questão não é o que ele pode nesse sentido, mas você crê que ele pode? Você entende que se você não tiver nada, tendo Jesus você tem tudo? Que se você tiver aquele que multiplica pão, aquele que cuida do povo, aquele que repreende os fariseus, aquele que move céus e terra do seu lado, aquele que venceu a sepultura do seu lado, você não precisa ter medo de nada, se preocupar com mais nada? É isso que Jesus quer que a gente entenda. Vocês não entenderam quem eu sou. Semana que vem a gente vai ver a cura de um cego. Coincidentemente depois desse relato. Mas fica para a semana que vem. Mas nós vimos a cura de um surdo agora há pouco. O surdo e o cego. Os discípulos viram a cura do surdo, vão ver a cura do cego, viram a multiplicação do pão, participaram do ministério e continuam surdos e cegos. E não conseguem verbalizar como mudo aquilo que de fato está acontecendo diante deles. Aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. É muito fácil, no mundo de hoje, ter informação. Talvez nunca foi tão fácil. Informação boa. Você pode procurar na internet praticamente qualquer texto da Escritura e colocar ali algum pregador que você gosta, Nicodemos, Hernandes. Você pode ir numa livraria evangélica, procurar em boas editoras, tem comentário da Bíblia inteira, várias e várias séries. Na minha casa, pelo menos, eu tenho algumas séries de comentários, pelo menos em partes lá. Nunca foi tão fácil adquirir conhecimento. Hoje em dia, não ter conhecimento bíblico é só porque você ainda não teve ou oportunidade ou interesse. Porque acesso a gente tem. Saber nunca foi tão fácil. Mas parece que nunca foi tão difícil acreditar em Jesus de verdade. Saber é uma coisa, acreditar é outra. Saber o que ele pode fazer, o que ele fez e faz, é uma coisa. Outra coisa é você acreditar que aquele um pão ele pode multiplicar.
Ou até se não tivesse pão nenhum, ele poderia fazer milagre de criar pão do nada. Você sabe de Jesus, eu acredito nisso. Alguma coisa você sabe, pouco ou muito você sabe. Pouco ou muito você sabe da Escritura. Afinal de contas, você está aqui hoje, você sabe que domingo é o dia da adoração cristã, você sabe que a palavra de Deus é a Escritura, você sabe de algumas coisas. Mas como que o pouco que você sabe, ou muito que você sabe, tem mudado a sua vida de fato, concreto? Na hora que você fica ansioso, porque não tem pão em casa, porque chega uma conta para pagar, porque tem um perrengue para resolver, porque as crianças estão sem a fórmula. Nessa hora que você fica ansioso, Jesus serve para você? O Jesus que a gente debate, se ele é supralapsariano, infralapsariano, se é pré-tribulação, pós-tribulação. A gente tem um monte de debate, um monte de picuinha teológica, que é interessante. Mas do que adianta saber tudo isso, e na hora da ansiedade a gente fica desesperado? E esquece que de um farelo de pão Deus pode alimentar uma multidão. Percebe? Saber é maravilhoso. Saber é parte do discipulado cristão, mas não é a linha de chegada. É apenas o ingrediente. Você ter na sua casa farinha, leite, ovos, fermento, não faz aquilo um bolo. O bolo só vai existir quando você tem fé que ao juntar aqueles ingredientes, fazer do jeito certo, aquilo ali vai produzir algo do final. Não dá para a gente continuar caminhando nessa cegueira. Você tem a informação? Você sabe quem é Jesus? Se jogue nele. Pega aquele único pão que você tem e fala assim, Jesus, está aqui. Eu não sei o que você vai fazer. Eu tenho ideia do que você pode. Mas é isso. Eu acredito que você pode fazer alguma coisa com isso. E entregar. A incredulidade é terrível, meus irmãos. A fala de Jesus é válida para nós hoje, igual foi para os discípulos no barco. Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento é um símbolo de impureza na Bíblia, de sujeira, de corrupção. Qual que é a sujeira e corrupção de Herodes e dos fariseus? A incredulidade. Eles sabem, eles viram, têm muita informação, mas não se rendem a Jesus. Só provocam, perseguem, um dia vão matar ele. A incredulidade está no coração de cada um de nós aqui, ó, assim, todo dia. Só pedimos você abrir a porta, para você ficar desesperado e fazer algum ato imprecipitado, pensando que Deus não vai cuidar de você. O que a gente tem que fazer é pegar esse fermento, igual na festa dos judeus, e jogar o fermento fora da nossa casa. E ficar com pão sem fermento, que é Jesus Cristo. E se contentar com Ele. E se for para passar dificuldade, passemos dificuldade com Jesus confiando nele. Se for para passar por abundância, que passemos abundância com Jesus confiando nele. Mas que a gente não venha confiar no nosso próprio braço. Que a gente não venha olhar para esse monte de informações que temos e pensar que eu sei o que Deus vai fazer. Que eu sei o que Ele pode ou não pode, mas na hora vamos ver a gente não se entregar para Ele. Nós não podemos permanecer cegos, e nem surdos, e nem indiferentes ao Deus que está no barco conosco. Mas tem a parte maravilhosa dessa história. Eles estavam no barco com Jesus. Sabia que Jesus podia sair andando por cima da água, né? Ele já fez isso antes. Ele podia muito bem ser assim, não, gente, deu. Sair do barco, sair andando pela água e ir embora. Eu não aguento mais vocês. Olhar para o barco, afunde. Tchuf. Ele podia fazer aquilo, seria justo, perfeito e bom. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Mas ele não fez. Ele chamou a atenção no barco. Permaneceu no barco. E o versículo 22 fala, então chegaram em Betsaida. E a história continua. Ele não abandonou os discípulos que eram surdos, cegos e tinham dificuldade de entender quem ele era. A grande diferença entre os fariseus e Herodes é que os fariseus e Herodes não estavam no barco. Você está no barco? Com seus erros e acertos, com sua dificuldade de entender, de acreditar e viver de acordo com a fé, você está no barco? Ou você está de longe, duvidando, na margem, olhando e fazendo fofoca, comentários e provocando a fé em Cristo? Jesus continua no barco com seus discípulos, ele vai sair do barco com eles, vai caminhar com eles, e ele vai dizer depois, eu amei vocês desde o começo, eu vou amar vocês até o fim. Mesmo eles fazendo tudo isso, discutindo por causa de pão, na frente do pão da vida. Lembre disso. Você está surdo, cego, com dificuldade de entender? Eu também. Tem horas que é difícil. Ainda mais como pastor, a gente estuda tanto, tem contato com tanta coisa, é difícil digerir e aplicar para a própria vida tanta informação que a gente recebe no estudo, no preparo da palavra de Deus. Por isso que Tiago fala que não é bom ter muitos mestres na igreja, porque o juízo é pior. Porque eu sei de mais coisa, mas eles não vão conseguir viver na minha vida isso. É um fardo o ministério da palavra, por um lado, mas é um privilégio. A grande questão é que saber que Jesus continuou no barco comigo, quando eu prego um sermão no domingo e na segunda-feira eu faço o contrário do que eu preguei,
porque eu tenho dificuldade de ver, ouvir e aplicar, e Jesus continua no barco comigo, é o que me faz continuar. E eu espero que para você também seja. Se você tiver dificuldade de ver e de ouvir Jesus Cristo, entender e viver de acordo, lembre, Ele continua no barco. Ele vai descer do barco com você e vai te conduzir até a vida eterna. A grande questão é, você está buscando ouvir e entender, ou você está só zombando de fora do barco, como os fariseus? Vamos orar? Pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele abra nossos olhos, os nossos ouvidos. E depois disso vamos cantar um cântico, encerrando, fazendo dele a nossa oração, pedindo que Deus transforme a nossa vida por completo. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor mostrou e continuará mostrando o que o Senhor pode fazer e faz. Nós te agradecemos porque existem milagres até os dias de hoje, e certamente haverão até o fim. Nós te agradecemos pela tua palavra, que nos conta dessas histórias de maneira infalível, perfeita e digna de confiança. Nós te agradecemos porque na nossa própria vida de igreja, nossa história como igreja aqui, na nossa vida individual, nós já vimos, ouvimos, provamos e experimentamos o que o Senhor pode fazer de maneira surpreendente. Mas nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque os nossos olhos que te veem não te veem, nossos ouvidos que te escutam não te escutam, que a nossa mente que te entende não te entende. Nos perdoa, Senhor, porque não é uma questão de simples incapacidade, é uma questão de incredulidade no nosso coração. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente fica discutindo por causa de pão, quando o Senhor está no barco na nossa frente, quando o Senhor tem coisas muito mais importantes para falar conosco. Nos perdoa, Senhor, porque nossos ouvidos são surdos. Nós conseguimos ouvir tantas notícias ruins, mas não ouvir a boa notícia que é a vinda de Jesus ao mundo. Nós conseguimos ver tantas coisas ao nosso redor que nos assustam, mas não conseguimos olhar para o Senhor que está mais perto ainda do que qualquer outra coisa possa estar de nós. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda a lembrar que o Senhor está no barco conosco, que o Senhor é o único pão que precisamos. O Senhor é o rei do pão, aquele que multiplica, aquele que entrega o pão para cada um de nós. E nos ajuda, Jesus, a viver de maneira correspondente a quem o Senhor é, te honrando, te gloriando, dando ao Senhor como oferta de adoração a nossa fé, a nossa credulidade, a nossa entrega e confiança em Ti. Peço especialmente, Pai, que o Senhor ajude aqueles que lutam contra a ansiedade, aqueles que se veem desesperados, Pai. Às vezes por coisas pequenas, a pessoa sabe que é pequeno, mas ainda se desestabiliza completamente, Senhor. Ajude aqueles que estão lutando contra a ansiedade, para que eles possam lembrar que o Senhor está mais perto do que os motivos da ansiedade. Que o Senhor nos falou para olhar para a criação e perceber que o Senhor cuida de tudo, quanto mais da gente, porque o Senhor morreria. Nos ajuda, Senhor. Trata o nosso coração, aumenta a nossa fé e nos livra do fermento da incredulidade que há nesse mundo. Livra, Pai, o nosso coração daquele pouco de fermento que ainda guardamos, aquelas reservas que temos para nos entregar totalmente a Ti. Nos ajuda, Senhor, a ter um povo totalmente Teu, totalmente entregue, que não te tenta, mas que confia e faz parte da Tua missão com o coração e com o corpo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.